Hoje eu vou estar trazendo aqui minha decklist de Nuviano, ou de Cláudia. Eu consegui ficar em primeiro lugar 2 vezes seguidas na local com esse deck. Eu joguei 2 vezes com esse deck e as 2 vezes eu fiquei top 1. Eu genuinamente não tinha tanta esperança por conta que eu não fui muito bem. Eu fiz alguns testes antes do campeonato, primeiro. Eu não fui tão bem. No segundo também eu falei assim, foi sorte assim de ter ido a primeira vez com o deck, mas eu consegui o top 1 nas 2 vezes. A primeira vez eu fiquei 4-0. Eu acabei ganhando de 2-1 de um Light Sworn, de 2-0 de um Blackwing, de 2-0 de um Dragão Agro, e na final acabei ganhando de um Gravekeeper de 2-1. No segundo campeonato que eu fiquei top 1 com esse deck, eu acabei ganhando de 2-0, de 2-1 do Gravekeeper, que eu também ganhei na quarta rodada do primeiro campeonato. Ganhei de 2-0 novamente do Blackwing, que eu também tinha chegado na campeonato passado. Empatei em 1-1 contra um Frog TK, que tipo um segundo jogo muito, muito grindado. E não deu tempo de começar o terceiro jogo. E ganhei o quarto jogo de 2-1 contra o Lightsworn. Cara, o deck em si desempenhou muito bem nos campeonatos, eu dei bastante sorte. Algumas partidas eu acabei me dando meio mal. Algumas por conta de desconhecimento da regra do adversário, eu acabava tomando uma vantagem, por conta que é um deck que poucas pessoas veem jogar, então o desconhecimento já é um grande benefício, mas eu já senti que nesse segundo campeonato o pessoal já se ligou um pouquinho mais como é que funcionava e já conseguiu dar uma counterada um pouco melhor. Mas ainda assim eu achei um deck bastante consistente, bastante legal assim pra jogar. Não é um deck incrível, não é um deck genial, mas eu acho que é um deck bastante competente. Ele consegue tirar bons resultados. Ele é uma versão de um fada meio diferentão, sabe? É... Cara, de início assim, muito padrão, não mexi tanto. Padrão pro deck, né, que é um deck tão comum. Mas são três do, eu chamo ele de gordão, que é três do Autostratus. Cara, eu chamo ele de gordão. 3 do Gordão, ele é a melhor carta do teu deck, ele é o maior corpo, ele é quem descarta a carta, ele se coloca contador, ele consegue tirar contador de qualquer lugar do campo. Se todos os monstros fadas pudessem tirar contador de qualquer lugar do campo, esse deck seria, tipo, anos-luz melhor do que ele realmente é. Por conta que, tirando ele, nenhum outro consegue tirar contadores de monstros do oponente, ou de outros monstros que tu mesmo controle que não sejam monstros no Viano, não sejam eles mesmos. Às vezes tu vai ter tipo um contador num no Viano, um outro contador no outro Cláudio, e tu não consegue, tipo, fazer um efeito. Com ele tu consegue tirar um de outro e um dele, por exemplo. Tu consegue controlar melhor essa questão dos contadores, sabe? Ele lida muito bem com essa questão dos contadores. E tu descarta a carta da mão do adversário incrível. Contra o Frog TK, cara, a partida que grindou a segunda, quando eu desci esse cara, tipo, era uma partida que tava muito grindada, muito grindada por conta que eu acabei fazendo um gol, eu roubei um dupe dele, ele não conseguiu resolver, roubei outro dupe, dei dupe lock nele, ele não tava comprando bem, a partida ficou esquisita. Cara, eu dei esse cara, tinha uma porrada de contador na mesa, que o jogo não tava andando, eu tinha a spell que ficou no contador. Eu descartei 3 ou 4 cartas da mão dele, limpei o campo, tirei tudo que tinha pra tirar da mão dele. Deixei o campo sem nada de contador e já deixei uma situação muito desconfortável. Por conta que o Frog ATK é um deck que necessita de cartas na mão pra matar. Ele necessita descartar, ele necessita efeitos da mão. E ele não permitiu. Cara, ele é a melhor carta do deck, de longe, sim. Eu vou estar falando um pouquinho mais rápido agora sobre os outros. Cara, o Nuvem Ácida eu uso 2, tem gente que usa 3. Por estar usando 2, eu acabei comprando ele um pouquinho menos nas vezes que eu joguei, nos 2 campeonatos. Eu lembro dele ter sido bem bom numa partida no primeiro campeonato, contra o Blackwing, mas, tipo, fora isso, nunca brilhou, sabe? Sempre comprei na mão, ele foi bem mediano. Não vou dizer que ele é uma carta ruim, porque eu não senti que ele é, mas também não achei uma carta incrível, sabe? Super necessária. 3 do Gatinho. Esse carta também é muito forte. Eu acho que depois do Gordão ele é o melhor Cláudio do deck. Ele, infelizmente, só tira o contador dele mesmo, mas ele destrói monstro de maneira muito fácil. Ele também tem um corpo que é bem decente, sabe? 900. Ele consegue absorver bastante dano. Claro, os 900 é um corpo pequeno, mas todos os Cláudios são meio pequenos. Eles não têm nenhum ataque muito grandioso, sabe? E tu poder destruir monstro é bastante relevante. Eu acho que é um bom Cláudio, assim. Tirando o Gordão, acho que é o melhor. 3 do Dragão da Tempestade. Cara, essa carta aqui, ou tu ama ou tu odeia ela. Eu tô passando a odiar, assim. Eu comecei gostando bastante dela, mas o último campeonato ela foi muito ruim. Todas as matches que eu perdi, as matches são os games que eu perdi, foi por conta que eu tinha um ou dois dele na mão, eu não tinha nuvem no cemitério. Ele é uma péssima carta sozinha. Ele é uma carta que é interessante por causa que ele acaba entrando, ficando no campo e vai dando contador, vai aumentando o contador, sabe? Mas, tipo, ele
tu tem que fazer umas jogadas que tem que pensar demais pra essa carta funcionar. Tu tem que fazer umas jogadas muito esquisitas pra esse cara aqui ter algum valor. Ou... E, tipo, como teus monstros Cloud não são destruídos tão fácil, tu não é difícil conseguir se aproveitar dele. E ele tira a fada do Grave, que não é o que tu quer manter a fada do Grave, por conta que tu tem cartas que necessitam dessas fadas no teu cemitério. Cara, ele foi bem mid, assim, pra mim, eu não curti. Mas, infelizmente, tu tem que usar por conta que tu não tem tantas opções, assim, pra colocar no lugar. Aqui o pacotezinho das cartas que eu não consigo dizer se são horrorosas ou se são muito boas. Tu infelizmente tem que usar três esse cara e essa bolinha de fumaça, cara. Eu vi gente usando duas, eu comecei usando duas, testei, pô, não gostei. Essa bolinha, cara, parece que tá colada na minha mão. Se tu vai comprar ela de 10 games, tu matematicamente vai comprar ela em um game, até mais, na verdade, né? É 11% alguma coisinha. E essa carta ela é horrorosa na mão. Ela é uma carta a menos, ela é uma carta que ela é tenebrosa. E, pô, mas ela é uma carta que tu conseguiria banir com dragão. Só que desse bicho fica inútil, por conta que como só usa uma, tu bane ela com dragão já fica esquisito. Tá, mas e se tu não banir, se tu usar duas no deck? Aí tu aumenta pra 20 e poucos por cento a chance de tu comprar uma bolinha dessas. Cara, não compensa, sabe? Essa carta aqui, ela tu necessita usar ela por conta que tu precisa de contadores no campo, mas se tu tivesse qualquer Nuviano, qualquer Cloudian que fosse minimamente decente, tivesse um efeito de botar contador, de ganhar contador, que fizesse uma coisa um pouquinho melhor, cara, tipo, pô, desse dano no adversário, que não necessariamente precisasse colocar um novo corpo na mesa, já seria, tipo, muito melhor, por causa que essa carta aqui ela é muito ruim mesmo. O grande ponto que eu não tiro ela do deck é por conta que também é fada, né? E porque eu preciso de contadores e cartas que colocam contadores no campo. Mas, pô, é uma carta muito ruim, de verdade. Cara, daí aqui o meu pack de fada tradicional, que não tem muito pra onde fugir. Tem gente que usa dois Christian, eu acabei preferindo usar três. Eu vi assim, cara, o Christian, ele é meu uma grande win condition minha. Várias vezes ele tribute summon Christian, que o cara não consegue resolver, o cara, tipo, pô, não é uma coisa que o cara espera, sabe? O cara vai contando cartinha no grave, e como tinha muitos corpos que não fazem nada, às vezes, no campo, a própria nuvenzinha, o turbulência, o Christian acaba, às vezes, conseguindo ter bastante corpos de valor que ele consegue tributar e entrar, ser uma carta forte, ele é um corpo grande, não deixa ninguém dar special summon, dificulta bastante o jogo, sabe? E o Herald é uma carta de fada forte, uma range trap. É uma das poucas range trap que a gente tem no Edson. E como range trap ele é muito forte. Eu caguei em uma jogada contra o deck de sapo. Eu poderia ter usado o Herald lá pra negar um efeito e daqui a pouco não morrer no game 1 e levar o jogo um pouco mais pra frente. Não iria ganhar provavelmente, mas enrolaria um pouco mais. E game 2 essa carta foi incrível pra mim, tipo, várias partidas. O Herald foi incrível, o Christian foi, tipo, muito bom. Eu não cheguei a dar o azar de comprar dois Christian na mão. Mentira, eu dei sim, aconteceu uma vez, só que foi bom. Por conta que o cara deu uma trap do shot e eu tinha dois Christian, o cara, tipo, tirou um e segue com a vida, sabe? Mas, cara, o Christian é bem bom. Essa carta aqui, ela é incrível, os Heradias. Eu comecei usando dois Heradias e usando três do campo que ele busca. Só que, cara, essa carta aqui ela é tão incrível, mas tão incrível. Ele é, tipo, só muito melhor que o campo, por conta que ele, primeiramente, é uma fada que tu descarta. Ponto. Não tem isso. Isso já vai te ligar teu. Isso aqui é melhor que o campo por conta que é uma fada que se descarta, então isso aqui já vai ligar teu. A Solidarity, a spell que é o buff ataque. Isso que vai estar buscando o campo que tu necessita ter ativo pra tu poder ter uma competitividade maior com esse deck. Ele é o normal summon, desde que tu tenha o campo, claro. De 2100 de ataque, que com Solidarity vai pra 2900, então resolve, pô, praticamente qualquer monstro do jogo. E ele também é uma fada que tu consegue descartar com Herald. Ele, sinceramente, essa aqui é a carta que sempre que eu comprava na mão, ele brilhava muito. Várias das minhas vitórias passaram muito pelas mãos dele. Foi uma carta, assim, incrível pra mim. Três Ventania no Viana, cara, eu uso três por conta que eu gosto de colocar contadores em campo muito por conta do gordão. Eu sinto que necessita e por conta de tu conseguir tirar mais valor dos teus monstros nuvem. Por conta que acontece muitas situações de tu ter muito staple, muita coisa que não é nuvem, de tu invocar às vezes um gatinho, ou tu invocar algum outro monstro que sozinho ali, o verde,
de eles terem um contador, só que daí tu, beleza, daqui a pouco tu até consegue botar outro contador com algum efeito, ou dragão, ou de alguma maneira dar o efeito, isso aqui é muito lento, sabe? A ventania vai permitindo que pelo menos a cada 2 turnos tu consiga ativar um efeito de monstro. Com o gordão, tipo, se o oponente tiver muita coisa, tu vai sempre descartar a carta da mão dele, tu força que ele jogue sem cartas na mão, daí tu já começa a não tomar muita carta, tipo, essa carta aqui ela é bem decente, sabe? Eu gosto muito dela. E a Solidarity, que faz o deck conseguir matar, ser grande, sabe? De novo, outra carta que geralmente sempre quando eu compro ela, ela é uma das principais cartas que eu tenho no deck. Não tem muito o que falar sobre. Grande carta. 2 do campo, o terceiro eu achei demais. Nunca senti falta do terceiro. Algumas matchups eu até cortava um, jogava só com um. Mas, cara, 2 é bastante suave. Tipo, em nenhum momento eu necessitei. Putz, cara, eu precisava do terceiro campo. Em nenhum momento isso aconteceu. Uma tempestade pesada. Eu uso bastante spell contínuo, eu uso bastante. Eu depois vou mostrar, eu uso algumas traps. Mas é uma carta muito forte, tipo, tu consegue fazer muita coisa do adversário. Infelizmente, essa carta não tem como não ficar, sabe? Tu usa, sabe o momento certo de usar, mas é uma boa carta. Basicamente ganhou pra mim de Blackwing no segundo jogo. Blackwing setou tudo, usei isso aqui e ele perdeu. Um Tufão Espacial Místico, resolve uma Spell Trap, carta forte, é alvo único, não vai estar atrapalhando todas as Spell e Trap ativas. Também não tem muito o que eu falar sobre, uma carta que é importante ter no deck. 2 Botless. Cara, pra mim uma trap de staple muito forte, ela é muito legal contra os decks que eu tava esperando jogar no campeonato e que eu joguei. Ela é legal contra o Light Swarm, porque tu vai estar tirando coisas do grave do cara. Ela é legal contra o Ela é legal contra o Froggle TKA não é tão legal, mas você até consegue dar isso aqui no Sabot 1900 dele, tirar um corpo do cara. É meio esquisito, mas dá. Isso aqui também é legal contra. Isso aqui é legal contra o Gravekeeper, isso aqui é legal contra alguns decks, mas é uma staple que eu acho bastante genérica e bem decente, sabe? E o quarteto, que na minha opinião não pode faltar em nenhum deck, que é a Torrent, o Judgment, Força Espelho e Trap Shot. O Torrent é quando eu vejo que vai dar merda que meus Flores não vão aguentar, eu consigo usar isso aqui, só ir para o campo e começar de novo. Judgment nega Spell e Trap, Força Espelho é uma carta quebrada, Trap Shot é uma carta quebrada. Não tem muito pra onde correr. Eu acho que essas cartas que são bastante main, sabe? Vou falar agora do meu site, rapidinho. O site acabou mudando de um campeonato pro outro, mas grande parte se manteve. 2 Consecutive Trade Light. Eu queria usar essa carta aqui contra o próprio Blackwing e outros deck Dark que poderiam surgir. Sinceramente, eu usei na primeiro campeonato contra o Blackwing, no segundo eu nem cheguei a subir. Eu pensei se, sei lá, não sei se vale tanta pena pelo Normal Summon pra fazer isso. Mas, principalmente do jeito que era um Blackwing bastante trap de remoção, sabe? Mas sim, é uma boa carta side. Aqui esperando sapo, esperando Lightsworn. Eu tenho uma só, mas boa carta de remoção. 2 decreto real. Pô, a Ride Decree eu coloquei muito por conta do Nurse Burn que tem que eu tenho, né, que eu jogo. É uma carta bastante relevante, muito forte. Contra esse deck de trap. Contra algum outro deck também esquisito de trap poderia usar, mas principalmente contra algum trap stun ou algum deck de Nurse Burn, essa carta aqui lá várias vezes vai ganhar o jogo pra mim. E eu não posso me dar o luxo de perder pra esse tipo de deck, porque o Cloud é péssimo contra esses decks de stun. Porque não tem como resolver direito, sabe? Do Royal Pressure, eu não cheguei a usar ela acho que nem uma vez no campeonato, por conta que todas as vezes que eu subi eu não comprei essa carta. Mas essa carta, teoricamente, ela é boa no deck. Ela acaba conflitando um pouco com a Christian, mas sinceramente eu acho que é bom ter mais coisa pra negar sumo. Eu usei essa carta aqui pra testar. Vamos ver se essa carta aqui funciona ou não. Sinceramente, não curti tanto. Ela é legalzinha, mas, pô, nada demais, assim. Ela é ok. Foi boa pra mim enquanto sapo, mas porque eu tirei o swap dele, mas nada demais. Mask of Restrict, com muito medo de sapo. E de algum outro deck que poderia vir a ser um deck de tributo. De novo, essa aqui foi uma carta que eu usei para esse campeonato. Eu usava 2 Cyber Dragon no lugar dessa carta. Mas como eu sabia que o Machina não ia jogar, não teria nenhum Machina no campeonato, eu optei por trocar pra usar o Mask of Restrict no lugar. Não usei, sei lá, eu não tenho muito opinião formada sobre essa carta também. Mas, de novo, são cartas interessantes que elas vão ganhar muitos jogos pra ti, né? Tem 2 Chain, Disappearance. Isso aqui é contra sapo. Isso eu usei. Isso aqui foi bom pra caralho pra mim. Eu dei isso aqui no Sapotecal. Dei naquele bichinho de Fishborg lá que fica voltando. Acho que é Fishborg o nome. Que dei nisso aqui nele, ele perdeu o jogo. Porque, tipo, tirei o turner dele. Ele não voltava, daí grindou o jogo e eu ganhei no tempo, basicamente. Eu fui dando daninho, ganhei.
empatou o jogo e por conta de ter empatado, eu acabei ficando em primeiro. E no final do Starlight Road, muito por conta que tem muito Lightsworn. Tem 2 Lightsworn. A segunda colocada, agora a terceira, né, que ela perdeu posição, era um Lightsworn. Tem um outro Lightsworn ainda que não tá jogando, o jogador de sapo também é um jogador que joga gente Lightsworn. Mas essa carta aqui pra mim não tem como tirar. Essa carta aqui ela é muito boa, muito forte. Pra site, pô, ela é incrível. O Extra Deck também não tem tanta variação assim, é um Extra Deck bastante padrão. Tem um Chimera Tech, eu não cheguei a tirar ele por conta do Machina, mas não tinha tanta coisa pra colocar no lugar, então mantive. Não senti falta de nada. Android, nunca precisei fazer, mas tá aqui caso precise. Um Catastor, nunca precisei fazer, mas tá aqui caso eu precise. Uma coisa que acontece nesse deck é que o teu sincro comum vai ser sempre 6. Tu tem algumas maneiras de fazer sincro 5, mas, tipo, sincros maiores ou sincros menores é muito mais incomum de tu fazer. O mais comum é tu ter um Cloud1 de nível 4, tu dar normal summon de um Herald da tua mão, usar os dois e fazer um sincro 6. Eu não tinha feito até então nos meus testes jogando. Nesse campeonato por último eu fiz 2 vezes, e as 2 vezes foi a carta que ganhou o jogo pra mim. Que foi o Goio. O Goio ganhou pra mim o jogo contra o Gravekeeper e ganhou o jogo pra mim, empatou o jogo no caso, né, que me deu vitória depois no campeonato, por conta que eu ganhei 3, empatei uma, e o oponente de sapo ganhou 2, empatou 2. O Goio foi a carta chave pra mim ganhar dos dois, assim. Ele que resolveu uma carta que eu não resolveria, ele que 2 vezes resolveu cartas que eu não resolveria. Ele foi sensacional de verdade. Um Bryonak, outro 5-6 forte, não cheguei a usar, mas ele é uma ótima opção de ter. Tu necessita nesse deck. As 2 cartas de extra que são essenciais desse deck é o Goyo e o Bryonak, por conta que em algum momento tu vai precisar dessas duas, e quando eu precisei, o Goyo tava lá. Ainda não precisei do Bryonak, mas eu sei que se eu precisasse, eu teria ele lá. Eu ainda uso 2 Uruxas de novo, ele é o melhor 5-6, eu acho, depois do Bryonak e do Goyo. Infelizmente o Bryonak e o Goyo, os dois estão a 1, né? Então botei outras duas opções para caso necessitasse. Tipo, alguma coisa diferente. Syncro 7, um Power 2 Dragon, um Ancient Fire Dragon e um Black Rose Dragon. Bastante genéricos, os dragões signatário. Eu ainda vou estar usando mais 2 dragões signatário, mas bastante genérico. 2 Stardust, por conta que provavelmente é a carta que eu mais vou usar. Um Stardust para caso queira fazer um Synchro, e os dois caso queira usar tipo um Synchro, um Stardust, ou dos Starlight Road, perdão. Não tem muito ponto de correr também. Um Arcfiend, outra carta bastante genérica, bastante forte. Recomendo qualquer um que queira usar ter essa carta, uma carta decente. Colossal Fighter também, uma carta boa. E um Red Dragon Arcfiend para finalizar. O deck é isso. Eu curti bastante jogar com esse deck. Eu curti de verdade, assim. Não esperava que fosse tanto. Mas agradeço quem tenha assistido o vídeo até aqui. Eu tô dando meu salve. Pra quem quiser acompanhar os nossos campeonatos e as decklists, eu vou estar postando tudo no perfil do Instagram Yu-Gi-Oh! Santa Cruz do Sul. Podem pesquisar, entrar lá, vai ter a decklist completa minha e do resto do top 4, dos outros 3 participantes. Foi um Gravekeeper, um Lightsworn e um Frog ATK, foram os 3 que eu joguei contra. Muito obrigado por todos assistindo até aqui e valeu!